A paz de Deus com todos. Vamos falar hoje, analisar juntos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, sobre a descida do Espírito Santo e as primeiras conversões. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E ali naquele dia estavam várias pessoas estrangeiras de todas as nações vizinhas, e eles ouviam eles falando na sua própria língua. Outros diziam, muitas pessoas zombavam, diziam que eles estavam embriagados, que eles estavam cheios de mosto, de bebida, não entendiam o que estava acontecendo. E outros ficaram maravilhados por os ouvir falar na sua própria língua. Aí Pedro se levantou e explicou para eles o que era aquilo. Aquilo era um cumprimento da profecia do profeta Joel, que disse que nos últimos dias os velhos teriam sonhos, teriam visões, falariam em outras línguas. E ele se refere aqui como nos últimos dias. Nós devemos pensar muito bem sobre isso. Isso foi há 2000 anos e ele se referiu como sendo os últimos dias. Entendeu? O tempo não espera, o tempo passa e estamos no final dos tempos. Quem ouça, preste muita atenção e analise e busque. Por quê? Pedro fez o seu discurso, a multidão se maravilhou daquele discurso de Pedro e disse, ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões irmãos? E Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então vejam o seguinte, o batismo é para a pessoa se arrepende, é batizado para perdão dos seus pecados. Quem que pode se arrepender? Pode se arrepender as pessoas que têm o conhecimento, que sabe discernir a mão direita da esquerda, o que é correto e o que é pecado. Não se arrepende, por exemplo, quem não tem discernimento. O batismo é para a pessoa que tem o discernimento. Uma criança, por exemplo, não sabe discernir entre o que é certo e errado. Portanto, analise bem o que é o batismo e para quem é o batismo. Não fique na dúvida, busque nas Escrituras a explicação, busque ler sobre o arrependimento, sobre o batismo, a lavagem pela regeneração, a água, a purificação e o nascimento de uma nova criatura. Pense e peça a Deus o discernimento. Se tem dúvida no seu coração, Deus está pronto, se você pedir com sinceridade, a te dar a resposta, a esclarecer para você.
ou vem uma pessoa e te explica, ou você lê e Deus abre a sua mente para o entendimento, ou o Senhor te manda um sinal, um sonho, uma revelação. Deus é poderoso e o Senhor dá a liberdade de você pedir sinal a Ele. Pode pedir sinal, confirmação daquilo que você quer da parte de Deus. Deus quer salvar a tua alma. Deus é poderoso para te esclarecer de uma forma que você vai ficar maravilhado. Busque, Ele só quer de você a prontidão no seu coração, o interesse verdadeiro. Não seja apenas um ouvinte esquecido, mas busque do Senhor a sua palavra, tenha gosto, tenha prazer, tenha interesse e dedique-se. Você tem que se dedicar, buscar, correr atrás daquilo que é precioso, daquilo que é para a vida eterna. Essa palavra de hoje fala-se das primeiras conversões e também dos dons do Espírito Santo. Os apóstolos, discípulos reunidos, o Espírito Santo veio sobre eles e muitos viram sobre eles como que línguas de fogo repartidas, e eles falando e glorificando a Deus, e as pessoas, muitos não compreendiam, zombavam daquilo. Zombavam, mas outros creram. Sempre tem os que duvidam, os que zombam, mas tem aquela parte que tem o temor dentro do seu coração e o respeito e busca conhecer mais sobre aquilo e também quer aquilo para ele, a salvação, os dons de Deus e fazer a vontade de Deus. Porquanto é muito importante que você tenha isso no seu coração e busque falar com Deus. Deus está pronto para te responder. É essa a palavra de hoje. Fiquem todos com Deus e na sua paz. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.